Fala pessoal, então hoje na nossa aula número 1 sobre análise técnica a gente vai fazer uma breve introdução, tá? A gente vai começar realmente do arroz e feijão, para quem não sabe absolutamente nada, tá bom? Para tentar levar aí pro nível profissional de conhecimento e análise técnica. Então, para começar a introdução, é muito importante a gente falar um pouco da história, tá? Resumidamente, então só para vocês entenderem, lá em 1700, tá, praticamente toda a riqueza do Japão girava em torno da produção de arroz, certo? Os fazendeiros de todo o país enviavam suas mercadorias para as bolsas de arroz de Osaka, tá? Em troca recebiam cupons que representavam os valores das sacas. Esses poderiam ser negociados. A sua posse dava direito de ir até o armazém e retirar a mercadoria, ou de renegociá-los na bolsa de arroz, formando um dos primeiros mercados futuros do mundo. Ou seja, uma maneira de negociar arroz, tá? Através da colocação dos mesmos dentro da bolsa de arroz em Osaka, tá? Para ganhar esses cupons que tinham o valor aí das suas quantidades em sacas, certo? E apenas na bolsa de arroz de Dojima, tá, operavam diariamente cerca de 1.300 traders de arroz. Então a gente está falando de 1.700, gente, lá atrás, tá? Para quem acha que análise técnica e essa parada gráfica é algo, sei lá, dos últimos anos, não, isso já existe há muito tempo e começou, tá, nesse período. E um desses traders, tá, era o Munehisa Roma, tá? E basicamente esse Munehisa, em 1970, tá, ele era um desses traders, tá, desses 1.300 traders, e comerciante de arroz japonês. E ele negociava no mercado de arroz de Dojima, em Osaka, tá, no Japão, em 1970. Tá? E basicamente é considerado o pai da representação gráfica, certo? Dos preços, conhecido como o candlestick, e até hoje utilizado na análise técnica de ações, tá? Então, basicamente, gente, esse cara, ele revolucionou, tá, o que a gente conhece hoje de análise técnica por conta desse mercado de arroz, onde ele começou a ter algumas ideias e algumas sacadas, tá? Então, basicamente, a negociação do arroz, né, naquela época, o preço variava muito. Então tinha hora que o preço estava muito alto, tinha hora que o preço estava muito baixo e muitos compravam, né, o arroz e o preço caía, muitos vendiam e o preço subia. Então, pensando nisso, ele iniciou uma estratégia. Basicamente o que ele fez? Ele colocou uma pessoa a cada 100 metros de distância e essas pessoas ficavam mapeando, tá, os preços. E com essas pessoas ele conseguia ver a variação do preço, olha isso, em cada região. E com isso ele conseguiu saber os melhores momentos para comprar e vender. Ele tinha mais ou menos ali a noção de preço rolando em vários lugares e ele começou a desenvolver, tá, todo um cálculo, toda uma ideia para conseguir prever os possíveis movimentos. E ele não via, tá, obviamente, a necessidade de estar na cidade de Osaka para negociar, então ele usava ali os mensageiros, tá, para enviar as ordens de compra e venda. Então ele começou a crescer porque ele começou a fazer muito isso de comprar, vender e começou a ganhar dinheiro, já que ele conseguia ter essa leitura. Então, basicamente, para estabelecer o valor, tá, ele utilizava 4 informações básicas sobre o movimento do dia anterior nas bolsas de Osaka: o valor do primeiro, tá, e do último negócio do dia. Então os valores, o primeiro valor negociado e o último valor negociado no dia, e o maior e o menor preço dentro desse dia também, tá? Então eram essas 4 coisas variáveis, né, que ele utilizava. E com essas informações ele desenhava um retângulo vertical, parecido com uma vela, que em conjunto com os formatos dos dias anteriores formava um histórico de preço negociado. Então ele começou a criar diversos retângulos, tá, onde ele tinha o preço inicial, tá, o preço que abriu, né, o dia, o preço que fechou o dia e o preço máximo e o preço mínimo. Ele desenhava esse retângulo, certo? E ele começou a fazer isso para diversos períodos. E ele começou a haver um certo comportamento, tá, uma combinação desses formatos. E como que, quando aconteciam determinados formatos, como que o preço se comportava. E com isso ele começou a aplicar isso dentro do mercado e começou a dar resultado, começou a fazer sentido. E
Só para vocês terem uma ideia, na época, tá? Ele conseguiu arrecadar o equivalente a 10 bilhões de dólares, pensando na cotação atual. Então ele fez muito, mas muito dinheiro, tá? Desenvolvendo essa estratégia, tá? Pensando nessa estratégia de comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. E então, quando agora a gente caindo, né, em análise técnica, é muito importante entender, né, que é um erro das pessoas acharem que a análise técnica basicamente é você querer acertar exatamente o que vai acontecer. Você é a famosa mãe de Ná, né? E isso é um erro, gente. Entendam que ninguém que analisa gráfico prevê o futuro. A análise técnica não serve para prever o futuro. Ninguém aqui vai prever o que vai acontecer, tá? É um estudo de probabilidades, tá? A maior probabilidade de direção de um preço. Então você trabalha com probabilidades. Então a análise técnica não serve para prever o futuro. Serve para estudar as possíveis probabilidades e utilizar probabilidades a seu favor. O que eu vou falar muito na aula número 2, tá bom? De risco-retorno. E esse estudo de probabilidade pode ser feito para diversos espaços de tempo, certo? E isso inclui um scalp trader, um day trader, um swing trader, position trader e um holder, certo? Então, basicamente, são 5 categorias aí de investidores, onde cada uma delas representa um tipo de comportamento dentro do mercado. Então, o scalp trade é aquele cara que faz compras e vendas em um curto período de tempo, como segundos e minutos. Ele compra e vende em minutos e segundos. Um day trader faz operações dentro de um dia, compra e venda, compra e venda. Um swing trade, um position trade, são pessoas que fazem compras e vendas dentro de períodos um pouco maiores, semanas e meses. E um hold, tá, basicamente é uma pessoa que compra um ativo para o longo prazo, pensando para anos, tá? Então, realmente para o longo prazo. E então, independentemente, né, esse estudo ele serve para qualquer uma dessas 5 características de investidor. E até hoje é usada, e quanto mais disciplina e dedicação ao estudo de análise técnica, melhores os resultados. Então, para finalizar, o que significa isso e para fechar essa introdução? Como qualquer coisa na vida, quanto mais você se dedica, quanto mais você entende e estuda, maior a sua capacidade, tá, de desenvolver coisas positivas para isso. Né? Um nutricionista, por exemplo, que estuda a nutrição, que se atualiza, que está sempre ali acompanhando as mudanças do mercado, sempre estudando, ele sempre vai estar atualizado, ele vai sempre estar tirando uma fatia do bolo, porque ele está sempre acompanhando o momento dele. Isso vale para qualquer profissão, para qualquer coisa. Em análise técnica é a mesma coisa. Sabe por que a maioria das pessoas hoje não tem resultado com análise técnica? Porque faz análise técnica sem saber o que é análise técnica. Acha que é simplesmente olhar lá meia dúzia de coisas, chutar uma coisa e eu tô analisando gráfico. Não, tem que estudar, tem que entender, tem que praticar. Não é do dia para a noite. Então é muito importante entender que se vocês se dedicarem, quanto mais você se dedica, estuda, entende o mercado, melhor você fica e mais resultado você tem. E aqui é proporcional. Quanto melhor você for, mais dinheiro você ganha. E é infinito. Tá? Então é muito importante entender que isso vai levar você a ter grandes resultados. Então pega essa aula, reveja todas as aulas desse curso, tá? Para que você tenha um bom aproveitamento. E é isso, pessoal. A nossa aula número 1 fica por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar de risco versus retorno e eu espero vocês. Fechou? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal para não perder nada e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!